Nasce uma mãe, nasce a culpa? Muitas situações eu me peguei violentando os meus filhos no sentido de frases, o trauma, muitas vezes ele não tá na memória, mas ele tá no corpo. Porque enxergar suas próprias dores e lidar com as nossas próprias dores, e eu vivi isso, é muito difícil, é muito desafiador. Qual é a idade que a criança já está suscetível ao trauma? É um pedido de socorro da criança? Então, a partir do momento que eu não tenho as minhas emoções validadas dentro desse ambiente, lá na frente, na minha idade adulta, quando eu precisar dessa inteligência emocional, isso é muito necessário, eu não sei lidar. E o acolhimento nunca é demais. A gente acolhe sempre. Ele disse, mamãe, eu quero acabar com o Roblox do mundo. E eu disse, por quê? Porque todo mundo, ninguém quer brincar. E a tela, ela gera estímulos numa intensidade incomparável com a realidade humana. O que isso ensina para a criança? Nos momentos mais desafiadores da minha vida, eu não tenho com quem contar. Pesado, né, gente? Horrível. Olhe mais para si mesma, olhe mais para sua história, tenha mais compaixão pela sua história, por quem você é e por tudo aquilo que você aprendeu a ser. Essas crianças que não têm acesso a celular, elas saem na frente ou elas ficam desatualizadas em relação ao restante da sociedade? E o uso de telas pode impactar no crescimento cognitivo da criança? Está se criando uma geração de pessoas também menos fortes? Nem toda mãe que sorri está leve e nem toda infância feliz é livre de marcas. Porque no dia que nasce um filho, nasce também uma mãe. E muitas vezes nasce junto uma cobrança silenciosa que ninguém vê. Eu sou Gerlânia Medeiros e o episódio de hoje é especial, porque a gente vai falar sobre um dos papéis mais intensos, desafiadores e transformadores que existem, que é ser mãe. E eu sou a Adriana Amaral. E nessa semana que celebramos o Dia das Mães, a gente quis ir além das homenagens bonitas e abrir espaço para uma conversa necessária. Por isso, a nossa convidada de hoje traz a ciência como base de estudo, mas também a maternidade na pele. Ela é mãe do Matheus e do Benício, médica pediatra, especialista em pediatria integrativa e uma das principais referências no Brasil quando o assunto é trauma na infância. Construiu uma carreira sólida no Brasil, mas foi vivendo nos Estados Unidos que ela enfrentou uma realidade que muitas mães conhecem bem, a sobrecarga. Exatamente. Durante 6 anos ela viveu o desafio de equilibrar tudo, né, gente? Profissão, filhos, expectativas. E foi nesse cenário que começou a maior virada. Ela passou a estudar o impacto das experiências emocionais na infância. Aqueles traumas invisíveis, sabe? As marcas que não aparecem, mas que permanecem. Estão lá, né? A nossa entrevistada de hoje é a doutora Priscila Xavier, fundadora do Instituto Trauma Care e certificada em desenvolvimento infantil por Harvard University. Chique, né, gente? Muito! E ela tem ajudado milhares de familiares a criarem ambientes mais saudáveis, conscientes e acolhedores. Então, bem-vinda, doutora Pri. Bem-vinda! Que bom. Pri, você as tá crianças aqui. preferem assim, né, Sim, doutora sim. Pri? Doutora, vamos lá. Para a gente começar aqui, nasce uma mãe, nasce a culpa? Muitas vezes sim, eu falo que essa é uma frase que a gente ouve, né? Sempre, é uma frase muito comum. Nascer uma mãe, nasce uma culpa, mas principalmente quando a gente começa a tomar a consciência de formas de educação, né? Porque a gente tem muito o ritmo de repetir aquilo que a gente recebeu. Então isso é muito natural, a gente de forma muito automática e instintiva acabar repetindo aquilo que a gente recebeu na forma de criação. Então quando a gente começa a tomar consciência de ciclos, às vezes de violência, muito sutis que vão acontecendo ali, existe a sensação de culpa, de parece que eu tô sempre fazendo alguma coisa errada e quero de forma muito cuidadosa com essa criança, cuidadosa com esse filho, a me tornar uma mãe melhor. E aí a culpa vem. Mas o que eu sempre digo é que a gente não pode paralisar nela. A gente sempre precisa trazer para a responsabilização de fazer com que esse erro ele seja, na verdade, um aprendizado e não uma paralisação nesse processo, que é tão lindo. A gente estava vendo na sua história, né, como médica, que você decidiu focar em traumas depois de 10 anos. Como pediatra, você quis ir para essa linha de traumas. Por quê, doutora? Quando eu me mudei para os Estados Unidos, isso em 2019, eu tive muito desafio lá com a educação dos meninos. Eu falo que aqui no Brasil eu vivia uma maternidade muito automática. Então eu trabalhava, dava plantões, tinha um consultório de pediatria, tinha sempre alguém em casa ajudando com os meninos. Quando eu mudei de país, fui para os Estados Unidos, eu descobri uma nova identidade
que na verdade já existia, mas que eu mergulhei mais nela, que foi a maternidade. Porque eu fiquei sozinha com os meninos em tempo integral. Deixa eu só te interromper Você já era médica quando você teve os meninos ou você se formou depois deles? Já era médica quando eu tive os meninos. Ah, então você já tinha uma experiência Sim. como pediatra antes de ser mãe. Sim. Tá bom, continua. Já tinha uma experiência. E aí, quando eu fui pra lá, eu realmente mergulhei na maternidade, ficando com eles tempo integral. E comecei a ter desafios, porque eu queria dar conta de tudo, né? Casa, alimentação, refeições, levar e buscar na escola. E queria também que eles obedecessem, assim dizendo, bem de forma automática todas as minhas ordens. E tinha uma criança de 3 anos e meio e um bebê de 11 meses. Então eu comecei a ter muitos desafios, porque eu muito cansada, sobrecarregada, eu pedia algo, eles não faziam. Então ali começaram muitas discussões, muitas brigas, e eu falo que eu agradeço eles, né? Porque eles não cediam, eles sempre foram muito firmes, assim, principalmente o mais velho, porque o outro era um bebê. E aí eu olhei para aquilo e falei, opa, eu acho que eu tô errando em alguma coisa aqui. Tem algo que eu não tô entendendo. Porque até então eu queria educar os meus filhos como meus pais me educaram. Porque afinal de contas eu tinha dado certo na vida, né? Oxe, olha quanta coisa eu conquistei. E aí quando eu comecei com os desafios, eu falei, eu preciso estudar. Mas quais desafios? Por que você teve esse start de entender que alguma coisa precisava ser feita e ser mudada? O que não funcionava, né? E os gatilhos. Eu tinha muito gatilho no sentido de perder muito a paciência, de gritar, de colocar de castigo, de às vezes, sabe, como eu falo que é uma violência assim que vem de dentro, né? Não a violência física em si, que isso a gente não chegou a ter, mas a violência que vem de dentro, muitas vezes com palavras, com um olhar, é aquele olhar que agride. A criança está numa situação de vulnerabilidade, chorando, eu sabendo que ela precisava de acolhimento, mas os meus gatilhos ali naquele momento era vontade de me afastar, vontade muitas vezes de deixar aquela criança sozinha, isolada. E aí, cada vez que isso ia acontecendo, as birras iam se intensificando, eles iam ficando cada vez mais estressados, nervosos naquele ambiente. E foi aí que eu comecei a estudar. E meu despertar foi através de um livro indicado por uma amiga, da Elisama Santos, adoro o trabalho dela, a Educação Não Violenta. E quando eu li aquele livro, a culpa foi o que bateu assim, dos primeiros capítulos. Eu disse, eu tô errando tudo. Não é que eu tô errando uma coisa ou outra, eu tô errando tudo. Porque ali falava muito que o problema não estava na criança, porque até então eu achava que tinha algo em relação a eles, né? E aí eu comecei a ver que, na verdade, era só uma mãe, muitas vezes replicando aquilo que tinha recebido, gritos, violência, falta de paciência, mais a sobrecarga materna da mudança de um país. Você fala uma frase, né, num dos teus podcasts que eu assisti, que você participou, você falou uma frase assim, não é sobre o seu filho, é sobre você. É exatamente isso? Você percebeu que o problema, não sei se é um problema, né, mas as questões a serem resolvidas era muito mais sobre você do que sobre eles? Sim, eu comecei nessa caminhada quando eu percebi que eu comecei a olhar para as minhas emoções, que até então a gente não aprende, né? Vem de uma forma muito automática, aprendendo muitas vezes a esconder as emoções, a atropelar todas as emoções. Foi aí que eu comecei a caminhar comigo em primeiro lugar, autoconhecimento, trabalhar as minhas emoções, trabalhar a minha janela de tolerância, que era muito curta, trabalhar a questão de eu não preciso dar conta de todas as coisas, porque eu queria dar conta de tudo com perfeição. E nisso eu me perdia na paciência com os meninos. Foi aí que eu entendi que quando eu abria mão dessa maternidade, aspas, perfeita, e entregava algo possível, e principalmente olhando para dentro, olhando para o meu autoconhecimento, olhando para mim, para minha história de vida, o que me machucou lá atrás, que eu não preciso sangrar nos meus filhos, foi aí que eu comecei a entender, e eles também começaram a ter comportamentos totalmente diferentes, né? Deixaram de ter esse estado de luta que a gente fala, né? E o que sangrou em você? O que você percebe que você teve na sua infância, que você não estava tolerando neles, mas que na verdade era uma dor sua? O que sangrou em você? O que mais sangrou em mim foi o choro. O choro deles. Assim, eu fui sempre uma criança que chorava bastante quando era pequena. E eu me lembro de frases que vinha para mim muito nitidamente, né? Vai chorar sozinha. Se continuar chorando, você vai apanhar. Para de gritar, você tá gritando muito. As pessoas vão ouvir. Então, o choro sempre foi para os meus pais algo quase que inaceitável, né? Um sinal de fraqueza, um sinal de manha, um sinal de como se a criança estivesse manipulando. E em muitas situações eu me peguei violentando os meus filhos no sentido de frases
de colocar eles de castigo também, de isolar, de dar as costas para eles quando eles choravam. E aí foi nessa situação que eu vi que, na verdade, eu só estava repetindo aquilo que eu tinha recebido. Você fala do seu pequeno, ele tinha 3 anos quando se mudou, né? Então ele é um bebê, um pouco maior, mas ainda é um bebê. Vou contar uma experiência que eu tive uma vez. Eu viajei para um hotel desses hotéis fazenda, tava eu e minha mãe e o meu filho de 3 anos. E a gente passou o dia inteiro rodando pelo hotel e brincando. Tá, deu a hora de tomar banho para depois sair para o almoço. Quando a gente chegou no quarto, meu filho de só 3 aninhos virou e falou: mamãe, eu quero leite. E a minha cabeça de mãe, não é hora de tomar leite, a gente vai tomar banho e vai almoçar. E ele ficou, mas eu quero leite, porque ele estava exausto. Hoje eu reconheço que ele estava exausto, ele queria tomar leite e dormir. E não, eu queria, e você vai tomar banho. Ele, não quero tomar banho, você vai tomar banho. Eu peguei essa criança à força, coloquei, e eu com a minha mãe me validando um pouco, tipo, tem que ser do jeito que a mãe é, porque ela me criou assim, era do jeito dela. De certa forma, eu sinto que eu fiz um pouco, tipo, pra mostrar que, tipo, eu sou a mãe que tem que me obedecer. Coloquei ele no banho, dei banho nele, ele chorou. Ele ficou chorando durante o banho e ele ficou exatas 2 horas chorando. Por uma coisa que poderia ser totalmente evitada. Eu fiquei traumatizada com aquilo, porque eu sei que é algo que eu nunca mais vou esquecer. De ver aquele choro daquela criança por uma coisa tão boba. Ele poderia ter tomado... O que ia mudar na minha vida se ele tomasse banho depois? O que ia mudar na minha vida se ele tomasse uma mamadeira? Né? Ele só tinha 3 anos, não se tratava tanto, não era uma coisa tão grande assim. Enfim, eu só sei que eu lembro que eu liguei pro meu marido depois, eu falei, eu tô passando mal, eu não sei o que aconteceu. E a minha mãe, Dri... A culpa, né? A culpa. E a minha mãe do lado, achando que aquilo que ele estava fazendo era algum problema além do que era aquilo. Como se fosse essa criança tem alguma coisa, porque isso não é normal. E isso, além de tudo, trabalhando aquilo na minha cabeça. Então, assim, é muito complicado, né? Você entender exatamente qual é o aonde ponto. Você tem que pôr limites, né? Onde você tem que impor os limites, educar e também entender o lado da criança. Eu vou só aproveitar, não é pra gente ficar falando sobre a nossa vida aqui, porque você que tem que falar. Mas não, já que vamos você falar, falou, porque nós somos mães. É muito importante. Mãe de 7 anos, mãe de adolescentes. Sim, hoje. Mas eu vou complementar o que a Gê falou sobre o choro, porque a minha mais velha, hoje ela tem 20 anos, mas quando ela era pequena, ela chorava muito, mas muito, assim. Era uma coisa absurda. Quando ela era bebezinha mesmo, bebê de meses, né? De 1, 2, 3 meses. Então, assim, era cólica, não sei o quê, tá tudo bem. Depois passou a cólica, ela continuou chorando, e ela chorava, ela só chorava. E aquilo me deixava extremamente exausta, né? Quando você chega da maternidade, aquela criança chora, chora, chora. Eu lembro que teve um dia que eu peguei ela, coloquei na cama e falei assim, fica aqui chorando, eu não quero mais saber de vocês. Tipo, eu tava exausta, muito exausta. Depois, assim, passou 3 segundos, eu voltei chorando, correndo, peguei ela, me perdoa, aquela coisa, né? É horrível. Horrível. Enfim, e esse processo do choro dela durou, assim, uns 4 anos. Ela chorava, é verdade, eu não dormia, é sério. Jesus. E ela chorava muito, de noite ela chorava. E o pediatra dela, que era maravilhoso, que eu amava ele, era um senhor já também, né? Que também tinha outras maneiras talvez de educar. Tinha vários filhos, tinha 20 netos. E ele falava assim, deixa chorar, não pega no berço, porque dali 2, 3 dias ela já não vai mais chorar e ela já vai acostumar que sua presença não está ali naquele momento. Eu falei, então tá, né? É assim que tem que fazer, vou fazer assim. E eu deixava ela chorando. Só que assim, o choro dela não dava 15 minutos, dava 2 horas. Eu ficava sentada na porta do quarto, do lado de fora, pensando que eu tinha que fazer a coisa certa. A coisa certa que eu entendia era não pegar. Né? Era deixar ela chorar até ela cansar de chorar e dormir. Hoje em dia eu penso, gente, será que eu traumatizei minha filha? Ficou arrasada. Mas foi o que eu fiz, com a segunda já não. Mas a segunda também não chorava tanto. Eu dormia, a segunda eu dormia. Graças a Deus, Graças Adriana. A Deus, a primeira eu não dormia. Eu chegava no trabalho todo dia assim, com as olheiras embaixo, minhas amigas falavam assim, eu não dormi. Então, muito difícil, eu quero dizer, você entender qual que é, o que eu tenho que fazer? Eu deixo chorar, pego. Aonde que é manipulação? Porque você comentou sobre a manipulação. Você falou assim, será que a criança está me manipulando?
Será que não? Aí eu pensava, gente, os vizinhos vão achar que eu tô maltratando a minha filha, porque ela chora a noite inteira e eu não pego ela. Gente, é um desespero, realmente, assim. Então, como você falou sobre manipulação, eu queria que você entrasse nesse assunto, né? A Gê comentou do filho, ele tá me manipulando? Será que me deixa manipular? Ou eu coloco a minha ordem dizendo que não é para você fazer isso? E eu a mesma coisa. Então, eu acho que é muito interessante falar sobre esse capítulo, sabe? Do choro e da manipulação dos pais. Sim. Nossa, falei muito. Perfeito. Aqui, para a gente falar de manipulação, a gente tem que entrar um pouquinho em neurociência do desenvolvimento humano. E entender o cérebro da criança, como ele se desenvolve. E isso é muito recente, e eu até acredito que é por isso que a forma de educar ela vem mudando muito de uns anos para cá, porque a gente teve acesso a muitos exames de imagem que antes não tinha, então permitiu a gente acompanhar como o cérebro dessa criança evolui, né? Eu, como pediatra, por exemplo, não estudei isso na faculdade. Sim. Na residência de pediatria, faculdade Parece de medicina. que entra muito mais na psicologia, na psiquiatria, Sim, né? E ainda assim tem evoluído muito, e a gente tem analisado muito de uns anos para cá. Mas o que acontece é que o cérebro da criança, o cérebro do ser humano, né, quando a gente nasce imaturo. Então, a parte lógica de planejamento que faz com que pense adiante, eu vou chorar, porque assim ela vai me dar aquilo que eu quero, ou assim eu vou conseguir aquilo. É uma parte que chama córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente do nosso cérebro, e só começa a se desenvolver, ganhar conexões a partir dos 4 anos. E ele só termina com 21, 25 anos de idade. Nossa, viu? Ou Fala seja, pra Pietra, vou falar, olha aqui, você não está pronta ainda. Ela fala que ela é adulta, eu falo, você não é. Ela tem 21. É verdade. Ou seja, para ter essa questão da manipulação, precisaria ter essa região muito bem formada, com todas as conexões. Então, a criança, na verdade, quando ela chora, ela quer acolhimento, ela quer pertencimento, ela quer pertencer. A gente até fala que o pertencimento, ele é a necessidade básica do ser humano, pertencer, porque sem pertencimento eu não sobrevivo. Então, ela chora buscando o pertencimento, buscando o acolhimento. E o acolhimento nunca é demais. A gente acolhe sempre. Não necessariamente a gente vai dar aquilo que a criança quer quando oferece algum tipo de risco para ela. Sim. Sim. Né? Seja risco físico, risco na alimentação. Então, nem sempre a gente vai oferecer para ela aquilo que ela quer diante dos limites da família, dos princípios da família. Por exemplo, quer um brinquedo no momento que não é um momento de ganhar um brinquedo. Mas acolhimento, sempre. Sim. Isso a gente nunca deve negar. Então Então, acolher não é mimar. Não tem Sim. que deixar o filho chorando no berço. Não, tem que deixar chorando. Isso acolher sempre. E em que momento a gente reconhece, eu tenho que dizer não aqui nesse momento, porque assim, agora está se falando muito de uma educação respeitosa, se fala muito sobre isso. O que funciona de fato na educação respeitosa? O que é de fato uma educação respeitosa, né? Sem ser aquela coisa autoritária. Eu, por exemplo, nesse fato que eu contei para vocês, eu me arrependo. Eu acho que eu não precisaria ter sido tão autoritária com uma criança de 3 anos. Eu poderia ter sido mais maleável e assim, enfim, a gente vai aprendendo. Mas como a gente dosa, até que ponto eu tenho que falar não e esse não pode voltar atrás, e de que forma que eu faço isso, e até que ponto essa educação respeitosa. O que tem é que ceder, né? Você tem que ceder, né? O respeito, ele vem muito do princípio de entender que a criança é um ser humano em construção. Então, eu uso sempre eu faria isso que eu vou falar para essa criança, né? Seja uma chantagem, uma manipulação, isolar ela diante de um sentimento, uma crítica. Será que eu faria isso com um adulto também? Então, lidar com essa criança no sentido de que tipo de ação, que tipo de fala eu estou me dirigindo para essa criança, que é um ser humano em desenvolvimento, se isso aquilo vai ferir ela como ser humano, na integridade dela. Então, é importante que a gente reconheça aqui que muitas vezes a gente vai dizer não para muita coisa, e esse não, a gente compara a questão da margem de um rio. Eu sempre falo que educar é como margear a criança como se fosse um rio. Se eu não digo não nenhum, esse rio ele se perde, porque não tem margem. Mas se eu estreito demais e eu me torno aquela mãe que diz não pra tudo, que nada pode, sabe? Que tá sempre ali muito agressiva, muitas vezes na fala, muito autoritária, a gente vai fazendo com que essa margem se estreite demais e esse rio ele transborde, ele também se perde. Então o segredo é a gente lidar com a criança em relação às situações, pensando sempre, isso aqui oferece algum tipo de risco para ela? Oferece risco, não, isso aqui é importante. Deixa eu voltar numa questão aqui, porque assim, a Gê falou, né, eu me arrependo de ter feito isso.
Eu me arrependo de ter deixado a minha filha chorar tantas vezes no berço. Depois de muito tempo que eu estava acabada, eu ia lá e pegava ela. Mas, enfim, a gente se arrepende de algumas coisas, né? Não que fizemos por maldade, a gente faz porque a gente acredita que aquilo é o certo. Sim. Mas acho que toda mãe, todo pai erra muito, né? Sim. Então, por isso que eu falo que ninguém é livre de traumas, eu acredito. Porque acho que se for ser estudado, todo mundo vai descobrir que tem algum trauma da sua criação. Agora, ok, descobri que foi errado, me arrependo. Como eu faço para corrigir esse erro? Não tem mais como voltar atrás? Esse trauma vai permanecer para sempre? Ou existe alguma maneira de falar, poxa, eu errei aqui? Como é que a gente faz com isso? Sempre aqui é a gente analisar se aquilo que aconteceu deixou de alguma forma marcas nessa criança. Então, por exemplo, treinamentos do sono, né? Que é o que acontece quando a gente deixa a criança sozinha até ela acostumar a dormir sozinha. Então, geralmente vem relacionado com insônia, um pouco de ansiedade na adolescência, quadros de insônia, insegurança, falta de segurança no mundo. Se isso afetou essa criança, esse adolescente, aquilo que eu cometi, eu vejo que afetou lá na frente, eu posso sim ressignificar, voltar naquilo e dizer, desculpa, eu não sabia o que eu estava fazendo, fiz o melhor que eu podia com a informação que eu tinha, porque realmente foi o que você fez. E realmente é o que a gente faz muitas vezes. Foi o que eu fiz até 3 anos e meio, era a informação que eu tinha até entrar nesse conhecimento. Então eu vejo muitas mães caindo nesse lugar de culpa e pensando, poxa, eu acho que isso aqui vai ficar para sempre. Não, porque a gente consegue ressignificar, né? Hoje a gente tem muitos processos terapêuticos envolvendo trauma, que faz a ressignificação daquilo que aconteceu. Então, tanto para a mãe, para os pais, para os adultos, quanto para as crianças e para os adolescentes também. Uma dúvida sobre essa questão dos traumas, né? Qual é a idade que a criança já está suscetível a um trauma? Por exemplo, algo que ela vai lembrar, porque a gente sabe que tem coisa que a criança não lembra mesmo. Qual é a idade que a partir dessa idade já é mais, você já tem que prestar muita atenção no que você fala, ou isso não existe todo o tempo? Dentro da neurociência do trauma isso não existe, porque desde o período gestacional que esse bebê está sendo formado, olha isso. A gente chama de período perinatal, né? Ali, que é o trauma perinatal, durante a gestação, todo o sistema nervoso desse bebê já está sendo programado para vir ao mundo. Então, uma mãe que passa por muita situação de estresse já programa esse bebê para vir ao mundo muito mais alerta. Ai, gente, então, quanto mais nova a criança, porque o cérebro está em formação, as conexões estão acontecendo, ali, a todo instante, a todo segundo, maior a chance daquela situação causar impacto. Então, quanto mais nova, mais intenso é. Por mais que ela não se lembre, e a gente fala que o corpo ele guarda as marcas. Então, o trauma, muitas vezes ele não está na memória, mas ele está no corpo. Então, a tensão, aqueles gatilhos que você não sabe de onde vem, aquele estresse que você não sabe de onde vem, o modo alerta que você não sabe de onde vem, a dificuldade de pegar no sono, aquele bebezinho que nasce, que chora demais. Então, às vezes você vai olhar a história de gestação da mãe, foi uma gestação mais agitada, foi o que aconteceu comigo. Meu filho também era essa criança que chorava bastante. E aí, quando eu fui olhar para a gestação, depois de estudar trauma, eu falei, poxa, tá aí, porque eu fui a mãe que trabalhou muito na gestação, porque depois eu ia ter que parar. Então, a mensagem que ele pegou, que eu passava para ele o mundo é isso, né? Fique alerta. Você vê que coisa? Eu também trabalhei muito até 10 dias antes da minha filha nascer e ainda passei um trauma terrível. Então. Porque o meu pneu do meu carro explodiu na Dutra. Eu tava grávida, só chorava. Assim, o carro bateu, foi um horror. É uma fase, né, que a mulher grávida, ela fica muito sensível, né? É muita coisa acontecendo, que só depois que a gente tem o filho, que a gente vai ter noção, né? Meu Deus, eu tava gerando uma vida, gigante. Mas, gente, no mundo que a gente vive, né, assim, você teria que estar zen, né? Zen em casa, só ouvindo músicas relaxantes, né? Sem preocupações diárias. Trânsito de São Paulo, você não pode nem sair na rua, né? Sem conta para pagar. Mas você sabe que quando eu estava grávida, eu lembro que eu ouvi do meu médico uma frase que eu nunca me esqueci. Ele falou, Gerlânia, você está... Eu estava bem na reta final, ele falou assim, Gerlânia, você está grávida, você precisa se poupar. Então, isso é uma frase que eu usei na gravidez e eu uso hoje na minha vida. Então, quando eu vejo que eu tô passando um pouco do ponto, ou quando às vezes você tem que encontrar alguém que você não gosta tanto, aí você fala assim, será que eu vou me poupar hoje? Porque hoje eu não tô tão bem. Então, acho que a gente tem esse pensamento de tipo, eu vou me poupar disso, vou me poupar de repente encontrar alguém que não vai me fazer bem, uma conversa que vai ser difícil hoje porque eu não tô bem. E quando você tá grávida, você tem que se poupar mesmo. É verdade. Exatamente. A criança, ela dá sinais de que ela tá num nível de estresse elevado? Sim, os sinais muitas vezes eles são comuns e eles são no dia a dia.
Aqui, no comportamento da criança. Como assim? Então, o que a criança faz? A gente sempre fala, comportamento é comunicação. Uhum. Então a criança, quando ela vem com comportamentos muito desafiadores, ela se opõe a tudo, ela tá chorando para tudo. Então são comportamentos que desafiam demais, que realmente geram até uma sobrecarga materna, que você fala, nossa, que é o que eu dei de exemplo, né, ali no meu início de vida, de reconhecimento com a maternidade, exatamente aqueles comportamentos que são desafiadores. Então a criança se opõe a tudo, a criança grita demais, a criança tá batendo, a criança tá mordendo, começa a agredir, bater porta, já na adolescência também. Então, quais são os sinais de que o corpo dessa criança tá nesse estresse constante? É exatamente esse corpo que mostra que tem um cortisol alto e o comportamento vem como comunicação. É um pedido de socorro da criança? É um pedido de socorro. E aí é que a gente entra num detalhe muito importante aqui, porque nós vivemos ainda uma educação muito voltada por podar o comportamento. Então eu vejo um comportamento errado daquela criança, ainda existe muito a prática, por exemplo, da chantagem, né, da manipulação, ou às vezes da premiação. Se você se comportar certo, eu te dou um prêmio. Não pode fazer isso, né? Não. E você vai entender agora por quê. Se você se comportar certo, eu te dou um prêmio. Ou se você não parar com isso, eu vou tirar tal coisa, né? Ou você vai ficar de castigo. Porque aí a gente tá olhando só pro comportamento como se ele fosse o problema. E, na verdade, ele é a pontinha do iceberg. Aqui embaixo, essa criança tá comunicando muita coisa. Ela pode estar comunicando o sono, ela pode estar comunicando a fome, ela pode estar comunicando alguma coisa que ela tá vivendo na escola. Ela pode estar comunicando uma necessidade de conexão mais com os pais, porque os pais estão trabalhando demais. Então, o sistema nervoso dela fica nessa busca de conexão, ela não está encontrando. Então, o comportamento sempre como comunicação. E quando a gente usa chantagem, né, punição, a criança pode até ser que ela pare, mas não porque você foi na raiz. Ela parou porque ela está tentando pertencer. E aí, lá na frente, vai voltar. E você sabe, Dri, que é engraçado, né? As crianças, elas dão sinais, os nossos filhos, eles dão sinais, a gente tem que estar atento, né? Teve uma época, bom, o Otto tem um cabelão, né? Um cabelo comprido. Eu lembro dessa época. Você lembra? Eu te contei. E ele sempre teve o cabelo grande, eu cortava muito pouco, sempre gostei dele cabeludinho. E aí eu lembro que ele um dia chegou e falou assim, mamãe, eu quero cortar o cabelo. Mas ele chegou normal, falou que queria cortar o cabelo. E eu, estranho, porque primeiro, criança se preocupar com esse detalhe, menino ainda... você quer por quê? Eu quero cortar, não gosto mais de cabelo comprido. E aí eu fui investigando, aí eu ia tomar café com ele e falava, nossa, mas seu cabelo é tão bonito. Não, eu quero cortar, tá bom. E morrendo de dó, né? E morrendo de dó, eu não queria cortar o cabelo de jeito nenhum. E eu, meu Deus, aí o meu marido, não, se ele quiser cortar, deixa ele cortar e tal. Eu falei, Ricardo, tem alguma coisa. Ninguém aparece do nada querendo cortar o cabelo, alguma coisa tem. Bom, resumindo, eu descobri que o menino chamou ele de menina. Tipo, ela chamava, você tem o cabelo comprido. Aí eu fui trabalhar isso nele. Tipo, mas você acha que é o cabelo que define se você é menino ou menina? Não é o cabelo. Falei, a mamãe já teve cabelo assim, já teve cabelo assado. Às vezes a pessoa acha que você é menina, mas a pessoa quando te conhece vai ver que você é menino. Tá tudo bem, é só o cabelo. E aí eu fui trabalhando isso com ele. Mas aquilo feriu tanto ele. Tadinho. Porque assim, como assim? Ele acha que eu sou uma menina. E realmente ele não teve jeito. Ele quis cortar o cabelo. Cortamos o cabelo. Nossa, gente, sofri. Cortamos o cabelo curtinho e a gente foi trabalhando. Então, quando eu via, mesmo ele cabelo curtinho, eu sempre via. Aí, às vezes, eu via um menino com cabelo aqui. Menino. Cabelo aqui. Eu falava, nossa, você viu o cabelo dele? Que legal. Aí você viu fulano. Aí você viu o outro, o cabelo cacheadinho. Você viu que legal? Cada um é de um jeito. E eu ficava ali, dando, né, por trás, sempre trazendo um assunto, mas de uma forma... mais lúdica e sem muito, eu sei que é isso, sabe? Você tem que ficar com o cabelo comprido, né? Isso, você acha que isso é uma ajuda, assim? Depois ele deixou o cabelo crescer e desencanou, hoje tem cabelo grande. Mas você acha que isso é uma forma das mães abordar, dos pais, né, abordarem? Sim, mostrar as diferenças do mundo, né? Que as pessoas são diferentes e que muitas vezes as pessoas do mundo lá fora vão vir
com opiniões que, na verdade, muitas vezes não diz respeito sobre você, né? Diz respeito sobre elas, a experiência de vida delas, o que elas estão vivendo, né? Sim. E eu vivi uma experiência com meu filho exatamente parecida, porque ele também estava com o cabelo comprido, cortou tem aí, eu acho que 4 meses, o coração ficou super apertado, e também foi uma situação muito parecida, porque na escola ele começou a ver que, na verdade, todas as crianças tinham cabelo curto. Ninguém na sala dele, né, tinha um cabelo comprido. E aí eu vi, e ali eu fui trabalhando com ele, alguém falou alguma coisa? As pessoas estão falando, chamava ele de ela. Às vezes ele chegava nos lugares e falava, ela gosta do quê? Isso. E aquilo foi, né, gerando ali um certo desconforto pra ele. Eu falei que tá tudo bem, né? Tá tudo bem você ter esse cabelo comprido. E ele falou assim, não, mamãe, eu acho que eu vou me sentir melhor com o cabelo curto. Eu falei, tá Tá bom. bom. Tem que E aí a gente respeitar, respeita né? também o que é a opinião deles e o que faz eles se sentirem bem nessa situação e nesse cenário. Doutora, existe uma relação, a ciência, né, explica uma relação entre o estresse ou traumas de infância com doenças na fase adulta? Esse foi um dos motivos que eu peguei o trauma na infância assim como missão de vida para levar adiante. Porque quando eu comecei a estudar sobre traumas ali, voltado para os meus meninos, né, melhorando a minha forma de educá-los, quando eu cheguei nesses estudos em relação aos traumas, tem vários estudos hoje já fantásticos divulgados no mundo inteiro, que mostram que experiências adversas na infância nada mais é do que o estresse tóxico na infância. Quanto mais experiências negativas você passa, quanto mais situações de estresse você passa, maior a sua chance de ter doenças na vida adulta. Diabetes, câncer, Obesidade também. obesidade, doença autoimune. Então tem uma lista, assim, doença cardiovascular. Nossa. Então tem uma muito lista, assim, Muito. imensa de experiências, inclusive a história da minha mãe, depois a gente pode comentar um pouco em relação a isso, vem também de experiências adversas na infância. E aí eu falei, poxa, eu como pediatra, eu atuo na prevenção de doenças. E como assim a gente dentro de uma faculdade de medicina e de uma residência de pediatria, isso não é abordado? Então eu me senti em dívida com aquelas famílias que eu vinha atuando já há mais de 13 anos dentro de consultório. E eu falei, eu preciso levar esse conhecimento adiante, eu preciso levar essa informação para todas as famílias. E assim surgiu o meu trabalho na rede social, né, que hoje espalhou aí para o mundo todo, levando esse conhecimento e essa informação, justamente para atuar também na prevenção de doença física, não só na prevenção de doenças mentais, também doenças físicas. Dentro da tua experiência no consultório, em atendimento às famílias, quando as famílias chegam procurando o teu trabalho, um filho problemático, né, entre aspas, um filho que está dando trabalho, um filho que está dando trabalho na escola, um filho que não come, um filho que come demais, enfim, coisas que fogem do comum, elas percebem, assim, na sua grande maioria, elas percebem que o problema não é aquele. Meu filho está comendo demais. Ela chega lá falando que o filho está comendo demais, ou está com anorexia, não quer comer. Elas conseguem normalmente entender que o problema não é exatamente ele estar comendo ou deixando de comer, e que sim que tem outras coisas por trás? Dri, nessa grande maioria, não. Não, né? Na grande maioria, as mães não reconhecem. Na verdade, na grande maioria, elas buscam até uma solução mais prática para aquela situação, voltado para a terapia com a criança. Então, a gente tem que ir de uma forma muito sutil e de uma forma muito compassiva, porque eu falo que é um assunto que gera muitas vezes uma sensação de culpa grande, gera uma responsabilização também muito grande, e que eu percebo que se existe ali uma fala muito agressiva em relação a isso, essa família ela não fica, ela vai. E ela vai buscar, até ela encontrar o profissional que vai agir na criança e não nela. Porque enxergar suas próprias dores e lidar com as nossas próprias dores, e eu vivi isso, é muito difícil, é muito desafiador. Então a nossa mente ela faz fuga para não lidar com aquela dor de novo. Então muitas famílias escolhem, na verdade, ficar na criança, porque é mais fácil para elas, aspas, do que entrar na própria história. Né? Apesar de entrar na própria história ser muito mais libertador. Hoje existe muito mais acesso à informação, né? Internet, muitos educadores, pessoas como você, ensinando os pais o que devem fazer, o que não devem fazer. Então, existe uma conscientização maior, eu acredito, até pela comunicação em si, que hoje é mais expandida. Mas ainda assim, me parece que às vezes os pais ficam perdidos, né? Como a gente aqui, o que devo fazer, o que não devo fazer, até um dia, até onde não ir. Pegando isso, o que você considera que são os maiores erros emocionais que os pais cometem na criação dos filhos hoje em dia? Para mim, o maior erro emocional que eles cometem hoje na criação dos filhos é a negligência emocional.
é você negligenciar as emoções, é você atravessar, fingir não ver. Então isso ainda acontece muito, eu falo que é uma violência muito sutil, né? Você ignorar um choro, você ignorar uma raiva, você desmerecer o medo, por exemplo, da criança, a criança que está com medo, não, isso não é nada não. Então você invalidar os sentimentos e as emoções. Por que que isso para mim é uma das maiores violências, né? Voltando para a neurociência, porque nós somos seres emocionais. Então, a partir do momento que eu não tenho as minhas emoções validadas dentro desse ambiente, lá na frente, na minha idade adulta, quando eu precisar dessa inteligência emocional, isso é muito necessário, eu não sei lidar. Eu não sei navegar nas minhas emoções. E hoje a gente vê muitos vícios, né, socialmente aceitos, telas, né, trabalho demais. E aí, quando a gente vai olhar para isso, na verdade, é essa incapacidade de olhar para as próprias emoções, navegar nas próprias emoções, e o sistema nervoso busca uma forma ali de se regular em alguma coisa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que nem está aqui no nosso roteiro, mas que falando sobre estudo de geração, né? Geracional. Inclusive, eu escutei isso esses dias num programa e tal. O que acontece? O fato dessa educação mais acolhedora, que não deixa chorar, que não, enfim, essa educação mais respeitosa, você acredita que está se criando uma geração de pessoas também menos fortes ou mais fracas? Eu te faço essa pergunta porque nesse estudo de geração, né, eles falam inclusive da geração dos nossos avós, que aguentavam muito mais os nãos, aguentavam muito mais as frustrações. Parece, né? Não sei se aguentavam ou não, mas é o que a gente recebe de informação. Que eles tinham mais controle emocional sobre as dificuldades, vai? E que hoje a gente tem uma geração de pessoas muito mais sensíveis às dificuldades e que não conseguem lidar com as dificuldades, né? Então a gente tem um quadro de depressão muito grande entre pessoas adultas. Falando sobre a minha experiência, né? Eu já trabalhei em alguns lugares e eu reparei muito que as pessoas mais velhas, elas aguentavam muito mais o tranco do trabalho. E as pessoas as mais adversidades, novas, né? As adversidades, as dificuldades. Aguenta ouvir um não de um chefe, engole um sapo ali para poder manter o trabalho e tal. E as gerações mais novas, que eu percebi, os estagiários que estavam ali com 18, 19 anos, o primeiro não que o chefe falava, ele já não vinha trabalhar no dia seguinte. Ou levanta e vai embora. Levanta e vai embora. Ou então começa a chorar porque não consegue lidar na pressão, né? Porque no trabalho, no dia a dia, você às vezes tem que lidar com muita pressão. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa educação e essa questão de uma geração mais sensível ou menos sensível. Isso é maravilhoso você trazer, porque eu acho que é uma das discussões que mais geram discussão dentro das redes sociais também, né? Que é a questão da geração Z, né? Que é o quanto existe essa questão da instabilidade, que eles são mais vulneráveis ao estresse. E quando a gente vai analisar, na verdade, se você para pensar há quanto tempo essa educação respeitosa, né? Que é educação com acolhimento, não permissividade, que é muito diferente de respeito, começou e tem sido implementada, a gente vai falar de uns 5, 7, 10 anos no máximo para cá. E a gente está falando de uma geração que aí já está com mais 20, 25. É uma geração que, se você for olhar a questão de como eles foram educados, na verdade é uma geração muito mais da tela, que a gente não sabia o que acontecia, porque a tela realmente era liberado. E o que eu vejo é que a tela realmente ela não dava esse espaço da frustração, porque a tela sempre vinha no lugar de chorou, toma a tela, come com a tela, tá chateado, vai pra tela. Eu vejo que é muito mais relacionado a esse excesso de telas, né, essa negligência da presença real, de uma troca real de pessoas ali, do que relacionado a uma educação com respeito. Porque a educação com respeito, ela na verdade o que a gente vê de resultado são crianças e adolescentes, não são muitos que a gente acompanha, porque realmente... É muito novo, né? É muito novo ainda o que a gente tem acompanhado, mas do que a gente acompanha, são crianças e adolescentes resilientes e eles sabem comunicar de uma forma não violenta quando o espaço deles está sendo invadido, né? Então não é que eles desistem, mas eles sabem fazer a comunicação. Então se existe um ambiente onde existe um chefe que está gritando, por exemplo, é uma geração que fala, mas por que você está gritando comigo? Você pode conversar, por favor? Então eu vejo que é uma geração que eles conseguem estabelecer o limite e navegar nessas emoções para não adoecer. Porque em contrapartida, se a gente olha para a nossa geração, a gente também vê que a gente atravessou muita coisa, porém, contudo,
quando você vai olhar para a saúde física, tem muito mais ansiedade, tem muito mais doença autoimune, tem muito mais caso de insônia. Então, a que custo eu atravessei por tudo isso? Então, essa é a grande questão sempre que a gente tem que avaliar, né? De que forma essa pessoa está atravessando? Só está engolindo, literalmente, e atravessando, mas a saúde física está sendo comprometida? Ou é uma criação onde crianças, adolescentes conseguem estabelecer limites de forma não violenta, comunicar esse limite de forma não violenta? Quero aproveitar esse gancho que você falou das telas, e tem uma pesquisa que é muito grave, né? Que fala que 78% das crianças de 0 a 3 anos, a gente está falando de bebês, já tem acesso a telas diariamente. E isso, assim, é comum, né? Você vê o bebezinho ali com a tela na frente, ele nem pediu para assistir nada, mas já coloca o celular na mão, enfim. Eu queria que você falasse qual que é o impacto disso, e aí a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas a isso. Eu acho que você que tem crianças e às vezes tá dando muita tela, tá sentindo a diferença, eu acho que vai ser legal porque a doutora Pri vai poder identificar aqui e falar pra gente alguns sinais, né? O que você acha que pode impactar o uso de telas assim logo cedo e durante o dia, muitas horas do dia, né? A criança fica muito mais irritada, então a irritabilidade é uma irritabilidade extrema, então é uma criança que chora com muito mais facilidade, é uma criança que não tolera o tédio, então é aquela criança que quer tudo para ontem, porque a tela gera justamente essa questão de o cérebro sempre estar sendo estimulado. E a nossa vida não é assim, a vida real ela não gera estímulo constante. E a tela ela gera estímulos numa intensidade incomparável com a realidade humana, porque são milhares de estímulos por segundo, né, que são estímulos gerados pela luz, pelo impulso de luz. Então isso faz com que o cérebro ele fique muito mais acelerado. E aí a gente vai vendo uma criança com quadro de ansiedade muito cedo, que é o que a gente vê em consultório hoje. A gente tem visto alta taxa de ansiedade dentro de consultório de pediatria, muito grande, muito intenso. Depois de um tempo a gente começa a ver casos de depressão, já ali no início da adolescência, a gente já começa a ver quadro de depressão. Então a gente consegue já ver sinais muito claros do que está acontecendo em relação a esse impacto. O cérebro do bebê ele não é preparado para receber tanto estímulo. Hoje, tanto a Academia Americana de Pediatria como a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda início de telas depois dos 2 anos de idade. Eu ia fazer essa pergunta. Porque existe uma cobrança, né? Assim, uma pressão social até, porque os amiguinhos estão com o celular, porque não sei o quê. E até uma questão de monitoramento, né? De segurança e tal, que as pessoas acabam dando o celular, às vezes, para a criança. Mas você falou de 2 anos. Eu só deixei as minhas filhas terem celular. Não, a mais velha com 10 e a mais nova acho que foi com 8. Eu procurava não dar, porque eu queria que elas brincassem, que elas tivessem outras atividades. Mas 2 anos eu acho muito novo ainda. Na verdade, 2 anos acesso à tela. Né? Acesso à tela, né? Ficar poucas horas. Televisão, poucas horas. No máximo 1 hora ali de tela para assistir uma televisão. A gente não está falando de tela de celular. Não, a gente não está falando acesso ao celular, a gente está falando de tela que maior. Que é um outro debate. Exatamente, até mesmo porque as telas pequenas é muito mais difícil até para a família controlar a questão do tempo, porque a criança consegue levar. Né? Agora a televisão não, a televisão a gente recomenda mais que seja ali um canal, um vídeo que seja mais educativo, que o pai e a mãe sentem do lado também quando tiver disponibilidade, né? Embora muitas famílias aproveitem esse tempo para fazer uma coisa que está precisando fazer, mas que seja algo ali controlado numa tela maior, justamente para conseguir respeitar esse tempo que é saudável para a criança. E o uso de telas pode impactar no crescimento cognitivo da criança? Sim, impacta muito. E hoje a gente já tem conteúdos mais educativos que geram um certo estímulo, né? Mas a gente também tem muitos conteúdos que são conteúdos que não geram estímulo nenhum, pelo contrário, eles geram estímulos no sentido negativo, né? Do consumismo, do consumo em excesso, né? Dali da questão de que tudo, como se tudo fosse realmente imediato, fosse para ontem. Então hoje a gente tem muito conteúdo que são conteúdos que a gente chama até de brain rot, que é a questão de conteúdos curtinhos, pequenos, que vão fazendo só com que a criança vá consumindo aquilo, mas sem nada de... Sem aprender, né? De aprendizado, sem nada de lição de vida, nada, exatamente nada. Então, se você optar por oferecer a tela após os 2 anos, que seja uma tela pensada no desenvolvimento daquela criança no sentido positivo, ao menos, e respeitando esse limite aí de pouco tempo por dia. Até você falou, pegando esse gancho também, as crianças que hoje não, por exemplo, não fazem uso do celular
antes dos 10 anos de idade, 12, 8, não sei qual que é a idade. Aliás, qual que é a idade mais ou menos aceitável para uma criança ter um celular? Hoje a gente recomenda depois dos 13, 14 anos. Uhum. Eu falo que os meus filhos vão ter após os 16. Quando eles começarem a trabalhar, eles compram um deles. Então, Isso com monitoria, né, ainda. com monitoria. Ainda assim, com muita monitoria. Não, a gente não pode deixar eles Então, livres ali. Não. Aí a pergunta que vem em seguida é a seguinte: essas crianças que não têm acesso a celular antes dos 13, 14, 15, 16 anos, elas saem na frente ou elas ficam desatualizadas em relação ao restante da sociedade? Elas saem na frente, principalmente em relação à questão de experiências de vida, que eu acho que é muito mais importante do que as experiências da tela. Ou experiência da vida do outro. Sim. Assistir o Porque que o tem outro a está comparação fazendo. com o outro também é uma questão muito difícil de lidar, né? Você sabe que os meus filhos, né, eles têm, durante a semana eles não acessam tela e eles acessam tela por 1 hora cada um durante o final de semana. E aí, um dia, a gente ainda morava nos Estados Unidos, ele disse, mamãe, eu quero acabar com o Roblox do mundo. E eu disse, por quê? Porque ninguém quer brincar. Ninguém quer brincar, as crianças só querem falar disso, as crianças só querem ficar em jogos e ninguém mais quer brincar. Eu quero brincar, as crianças não querem brincar. Então, a gente vai percebendo que são crianças que começam a dar valor no aqui, no agora, no simples, na vida humana, na pessoa, na conversa, no olho, no diálogo. E é um grande desafio, por quê? Você está educando seu filho, a gente está educando nossos filhos e a gente tem que lidar com quem eles convivem, porque às vezes aquilo que eles não têm, o outro tem. Então a gente tem esse questionamento. Eu falo porque, por exemplo, o meu filho com 7 anos, ele só joga videogame no final de semana e ele tem o tempo para jogar. E ele tem vários amigos na salinha que tem videogame, que chega da escola e vai jogar. Então, como eu não viro um monstro também, porque eu não deixo, porque ele tem as obrigações e ele, enfim, ele assiste, eu deixo ele assistir um desenho, mas eu não deixo ele jogar, eu não deixo ele assistir YouTube, porque eu acho que enfim, faz mal também. Mas ele tem aquele tempinho, mas eu também tenho que ter um jogo de cintura para ir contra o que às vezes A maré, né? Porque A maré. é uma onda. É uma onda. É uma onda e é difícil você nadar contra essa onda, Exato. né? Mesmo porque, como você mesma disse, ele não está dentro de uma bolha. exato. Ele está no mundo, né? Então a gente educa, fala, enfim, tudo que tem que ser feito, mas ele está no mundo. E a sua pergunta foi muito bacana sobre essa questão, como que essa criança não fica para trás, pensando que a gente está num mundo cada vez mais tecnológico, Sim. agora com inteligência artificial e tudo mais. Porque eu escuto isso das mães também. O meu filho tem acesso, eu já dei o celular porque eu quero que ele saiba usar. Olha só que loucura, né? Então, na escola, né, os trabalhos. Sim. Por exemplo, hoje uma tem 15, outra tem 20, está na faculdade. Mas, assim, alguns trabalhos na escola, os professores pedem para usar o celular, né? Para fazer pesquisas durante a aula. Sim. Então, assim, não tem nem... Não sei, como é que você tira essa criança desse mundo e fala, você não vai ter o celular? Como é que faz isso? Na verdade, a gente nem consegue tirar 100%, né? Não De alguma consegue, forma ou de né? outra, eles estão ali vendo a gente usar também. Sim. E eles aprendem também muito rápido. Então, Sim. eu aposto que seu filho, se você pegar ele e colocar o celular na mão dele, ele sabe desbloquear, ele com sabe certeza. onde ele quiser, mesmo que ele não acesse com frequência. Sim, Então, sim. essa segurança que a gente precisa ter, de entender que, primeiro, que eles aprendem muito rápido, e segundo, que os malefícios, eles são muito maiores do que os benefícios. Sim. Isso. Até Então, pra gente que é adulto, né? até pra gente. Até pra adulto. gente. E aí Meus são- filhos, eles falam, mamãe, desliga o celular, conversa comigo. A minha também. A Greta, mãe, sai do celular. Eu falo, pera que eu tô trabalhando, filha. Ontem à noite eu tava lá trabalhando. Mas você sabe, de novo, experiência, porque aqui todas nós somos É, mães, somos né? mães, Eu gente. A lembro gente tá aqui aproveitando pra falar dos com nossos vocês, filhos. falar dos nossos filhos. Eu lembro que uma vez, isso é muito curioso, isso foi um despertar pra mim. Eu lembro que uma vez o Otto tava falando assim pra mim: olha mamãe, olha mamãe. E ele era pequenininho, mas ele falava: olha mamãe, olha mamãe. E eu tava filmando aquilo, porque você quer filmar tudo que seu filho faz. E era tão bonitinho. E eu filmando, e ele: olha mamãe, olha mamãe. Eu falei: mamãe tá vendo? Ele olha. Aí eu falei: olha que loucura. Eu estava vendo através da tela o que ele estava fazendo. Pra ele não era olhar. E aí eu quero aproveitar essa pergunta e falar como que os pais também
escondem mesmo, né? Porque eles, se você tira a tela da criança, como que você vai estar ali? Você vai ter que ir no banheiro mesmo se esconder, porque a gente também quer ver ali, às vezes, o que está acontecendo no mundo, rede social, você também tem o seu momento, E a gente também trabalha com isso. E a gente também trabalha com isso. Como que a gente faz também para não falar, eu tirei de você e estou usando? Isso, não dá esse exemplo, né? Como é que você vai ser exemplo para o seu filho se você está o tempo inteiro trabalhando no celular? Não estar o tempo inteiro trabalhando. Aí você tem horários, né? E você ser muito disciplinado. Sim. E ter a disciplina de, nesse momento aqui, eu vou ficar com a criança, eu vou olhar nos olhos, eu vou fazer troca. E caso, porque a gente é humano e a gente tem um trabalho, então tem momentos que realmente o trabalho entra no meio da rotina da maternidade. Né? Então é uma ligação que você precisa atender. Eu sempre oriento muito as mães a dizer, e é o que eu digo para os meus filhos também, filho, eu quero te ouvir, eu quero prestar muita atenção no que você está dizendo nesse momento, porque o que você fala é importante. Então, espera só um pouquinho, mas só vai terminar aqui do trabalho e eu já te dou a atenção que você merece. Muito bom que você falou. Muito bom. Eu faço isso, porque às vezes a Greta chega da escola e fala, mãe, eu quero conversar com você. E ela chega no horário que eu tô sempre fazendo um trabalho, que é o horário que ela chega. E aí eu falo, filha, espera que eu quero te escutar. Deixa eu terminar de fazer, aí eu vou te dar toda a atenção. Aí ela, tá bom. Isso vale para qualquer idade. Eles idade. Entendem, né? Mesmo os menorzinhos. Até para adulto. Até para adulto, até para adulto. É verdade. Bom, a gente tá caminhando aqui pro fim. Nossa, tinha tanta coisa que eu queria falar. Não, mas a gente precisa fazer um outro lá. Não, então, estamos caminhando pro fim. Vamos fazer esse quadro aqui agora. Esse quadro é o que isso ensina. Então, assim, atitudes que são cotidianas, muito comuns na vida de muitas famílias, de muitas mães, mas que, às vezes, as mães acham que aquilo está comunicando uma coisa, ensinando uma coisa, e, na verdade, a criança está recebendo de outra forma. Sim. Tá? Então, vamos lá. O que isso ensina? A seguinte situação. A criança faz birra no shopping e a mãe finge que vai abandoná-la, né? Então a criança está lá, se jogou no chão, a mãe já tentou conversar, não resolveu. Continuar chorando, eu vou embora. A criança foi pegar, ela esperneou, ela caiu no chão. E aí a mãe fala, então tá bom, então fica aí que eu vou embora. E aí ela finge, se esconde atrás de uma coluna lá para a criança parar de chorar e ficar com medo, levantar e parar de chorar e ir atrás dela. O que isso ensina para a criança? O que ela está entendendo disso? Nos momentos mais desafiadores da minha vida, eu não tenho com quem contar. Pesado, né, gente? Horrível. Outra situação, mamães. Criança faz birra em público e a mãe briga alto para dar limite. Grita com a criança bastante. Ensina ela, na verdade, entra aqui na exposição, na humilhação, né? A comparação, a humilhação. Ensina ela realmente que ela não tem valor diante das pessoas que estão próximas. A mesma criança fez a birra, se jogou, se esperneou. E aí, para evitar a vergonha, a mãe vai lá e faz a vontade do filho. O que isso está ensinando para a criança? Que eu tenho tudo que eu quero, que o mundo é fácil, que eu não preciso passar por frustração nenhuma, por desafio nenhum. Diante dessas situações... Pode falar isso mesmo. Diante dessas situações, qual seria o melhor caminho? Desses 3 temas aí que a gente... Perfeito. A criança que está ali num ambiente público, então está tendo uma explosão emocional. Se o olhar das pessoas está me incomodando, eu posso pegar aquela criança no colo, mesmo que seja esperneando, e levar para um lugar onde eu saia desses olhares de julgamento, porque isso incomoda a gente. E ali eu vou acolher aquela criança, validar o que ela está sentindo, não necessariamente dar o que ela quer. A explosão emocional nada mais é do que eu falo que é uma descarga de emoção que a criança está aprendendo a lidar. Então, ali começa por volta dos 2 anos de idade, né? Que a gente começa a ver os quadros de explosão emocional muito mais intensos. E acontece que essas emoções a criança está entrando em contato pela primeira vez. Então, é como se você fosse jogado dentro de uma piscina sem saber nadar. Então, ela não sabe o que fazer com aquilo, ela não sabe como responder aquilo. E o cérebro, o que acontece é que, exatamente no centro das emoções, existe um sequestro, que a gente fala desse pensamento lógico, então não adianta ficar ali conversando com a criança naquele momento, justamente porque ela não está pensando, ela só está se defendendo, porque ela captou a ameaça, seja no não, porque não quer dar chocolate na hora do almoço, enfim, e ela não sabe lidar com aquela emoção. Então ela está literalmente se afogando ali naqueles sentimentos, naquelas emoções, e aí existe muita liberação de cortisol e adrenalina, porque o sistema nervoso dela está comunicando, olha, ameaça, esse não é uma ameaça, essa reprovação da sua mãe é uma ameaça. E esse cortisol e adrenalina faz com que aumente tônus muscular, então a criança, ela se debate, então ela grita,
né? Então ela se joga no chão, mas não é nada planejado, é um sistema nervoso com muito cortisol, é um corpinho inundado de cortisol. Na outra situação, que é a situação da correção, eu posso abaixar na altura da criança, olhar nos olhos dela, conversar com ela, ou eu posso, em um segundo momento, em que a criança estiver mais tranquila e mais calma, fazer essa orientação de qual seria o cenário adequado, o que ela deveria ter falado ali naquela situação, a forma como deveria ter respondido aquela mãe. E na terceira situação, né, que é a situação em relação a querer um brinquedo, querer algo no supermercado, eu mantenho o meu não diante da minha escolha, né? A minha escolha foi dizer não, porque não quero comprar, porque realmente aquela criança nem precisa daquilo, a gente vai ensinando os nossos filhos do que eles precisam, do que não precisam, e validar que ela ficou chateada, eu entendo que você está chateado, eu também fico quando eu não posso comprar algo que eu quero, vem cá que a mamãe te dá cola, a mamãe te acolhe, aquela criança, pode ser que ela nem queira cola, pode ser que ela vai espernear ali naquele momento, e eu vou dizer para ela, quando você quiser um abraço, eu tô aqui, e aí a emoção é validada, é sobre validar as emoções, sobre o acolhimento, não sobre dar tudo que a criança pede. Você sabe que É dar o que ela precisa, na verdade, não o que ela pede, né? Eu nunca tinha passado por uma situação assim, porque as minhas filhas sempre foram muito tranquilas, assim, né, no geral. E a mais nova teve uma vez que fez isso. A Pietra nunca fez isso, a Greta também nunca tinha feito, mas uma vez, não sei o que aconteceu, porque assim, até me surpreendeu, porque ela nunca tinha feito isso. Ela fez uma dessas birras assim no shopping. E eu tentei pegá-la no colo, ela esperneava. Eu conversava com ela, eu abaixava na altura dela para conversar, ela não queria saber, ela só queria chorar. Só queria se jogar no chão. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Socorro. Foi muito difícil, E aí, depois de muito tempo, ela se acalmou, a gente foi embora, porque ela queria que eu comprasse aqueles cachorrinhos que respiram, sabe, de mentira, fica que lá. custava tipo R$2.500. Eu falei, até parece que eu vou comprar esse cachorrinho, né? E aí, depois de muito tempo, ela se acalmou e nós fomos embora. Quando nós chegamos em casa, eu conversei com ela. E eu falei, filha, não pode, a mamãe falou que não ia comprar, que custa caro, E aí eu tive uma atitude com ela que eu falei assim, olha, a próxima vez que nós formos passear, você não vai junto se você tiver esse tipo de comportamento, porque você tem que entender, quando a mamãe falar não, é não. Eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Eu só sei que nunca mais ela fez isso, né? Todas as vezes que nós saímos de novo, eu falei, você quer ir com a mamãe? Nós vamos no shopping, eu não sei se eu vou poder comprar tudo o que você quer. Se você quer ir comigo, você vai saber se comportar, você vai entender o meu não? Sim, mamãe. E ela não fez mais. Eu não sei se eu fiz certo ou não, porque de certa forma, eu falei para ela, se você fizer isso, você vai ter um castigo, né? Tipo, teoricamente, você não vai mais comigo. De uma forma bem educada. De uma forma bem educada, mas eu fiz. Então, assim, é errado? Na verdade, o que você forneceu para ela, eu diria que foi além. O que ajudou ela a não ter mais as crises emocionais em relação à frustração foi a previsibilidade. Dizer para ela, estamos indo no shopping e não sei se eu vou conseguir comprar ou não. Sim. Tudo bem para você se eu não conseguir? Você gerou a previsibilidade, você preparou ela já para o não. Talvez entendi. da outra vez ela não tivesse sido preparada, mas das outras vezes sim. Eu diria que isso foi o que mais ajudou ela a ter esse estado de regulação em relação àquilo que ela queria, do que o medo de nunca mais voltar. Porque não existe essa capacidade da criança, lógico, quando ela entra na emoção mesmo, na frustração, ela não consegue, de forma muito controlada e regulada, voltar e falar, é verdade, mamãe tem razão do que você está falando, então vou respirar aqui e você tem razão, não precisa comprar mais. Entendi. Por isso que ela entra nesse ciclo da explosão emocional ali de forma muito intensa. A gente evita, né, a questão da chantagem, a questão da ameaça, justamente para que a criança não haja sempre condicionada, para que ela entenda qual é a consequência, na verdade, lógica, né, diante daquela situação. Mas quando é uma explosão emocional, não cabe ao controle realmente da criança. Às vezes foi fome, pode ser que ela tivesse com sono, Nossa, pode ser que ela assim, estivesse cansada. Eu nem reconheci ela, sabe? Sim, Principalmente porque ela não tinha o hábito, né, de fazer. Nunca, do nada, assim. Eu falei, nossa, Quem é essa menina, quem é né? essa criança? Esse alien jogou. Alien não, como que é o Gremlin, lembra que jogava aguinha aí? Doutora Pri, o que isso ensina? Criança expressa medo e escuta dos pais, né? Isso é bobagem. Ensina ela sobre a invalidação das próprias emoções, como se ela não pudesse sentir. E nós somos seres emocionais, né? Quando eu estou anulando uma emoção que é tão importante, porque o medo, ele de certa forma também gera proteção. É como se eu não pudesse mais entrar em contato com uma emoção que é tão importante assim para minha proteção futura, né? A criança, por exemplo, foi mal na escola, tá dando problema na escola, e aí
a mãe vira para ela e fala assim: ah, tudo bem, não tem problema, depois você recupera, depois isso passa. O que isso ensina para a criança? Que ela não precisa se esforçar para conseguir as coisas que ela realmente deseja. Então existe ali uma linha, né, entre Existe a cobrança, Sim. um limite Sim. que deve existir. Não é porque pode fazer tudo, não é porque Exato. eu acolho que você está livre para fazer o que você quiser. Exatamente. Principalmente essa questão de escola é uma coisa que, em casa, por exemplo, né, trazendo para minha maternidade, eu mostro muito. Né? Para tudo aquilo que você se esforça, você conquista algo que é gostoso de conquistar também. Aquela conquista em relação a uma premiação, ou seja, uma conquista em relação a uma nota que ele queria tirar, enfim, algo que traz para ele a sensação de orgulho dele, não o orgulho em relação às pessoas de fora, conectado com ele. O que você sentiu em relação a isso aqui que você tirou? Como que você se sentiu depois de você se esforçar, estudar para essa prova, por exemplo? Como que você se sentiu? E aí ele fala, mas não sobre o que eu senti. Então é muito mais sobre a aprovação interna do que ficar dependente de aprovação externa. Gente, tem tanta coisa que eu queria falar. A gente tem que encerrar. Tem que encerrar. Ai, tô muito triste. Porque são muitas fases, né? Nossa, Então, tem tanta coisa legal aqui Gente, pra perguntar ainda, mas é. ok. Então vai, para finalizar, se você tivesse que escrever uma carta para você mesma, mãe, antes de todo o conhecimento que você tinha sobre traumas, sobre a educação inclusiva, o que você colocaria nessa carta para você? Eu colocaria que é preciso olhar mais para dentro, para minha história. Olhe mais para si mesma, olhe mais para sua história, tenha mais compaixão pela sua história, por quem você é e por tudo aquilo que você aprendeu a ser. Ai, manda Muito uma bom. mensagem para os seus filhos também, né? É, Dia das Dia Mães. das O que Mães. você teria para falar para eles? É Benício E Matheus? e Matheus. Matheus, Benício, meus amores, a mamãe é imensamente grata pela vida de vocês. Eu tô aqui hoje com as meninas porque vocês me trouxeram até aqui. Vocês me levaram a essa descoberta em relação a mim mesma, ao meu caminhar, ao meu autoconhecimento. Se não fosse por vocês, eu não estaria conectada com a minha essência, com quem eu sou. Vocês me permitiram ver a minha melhor versão. Obrigada, eu amo vocês. Ai. Agora você manda uma mensagem É. pro Ai, gente, vai. Otto, meu amor. Ele vai ter que assistir o episódio. Otto, meu amor, que coisa maravilhosa ser sua mãe. Eu tenho muito orgulho de você. Eu sou uma pessoa muito diferente depois que eu fui mãe. É uma viagem incrível, né? Viver essa experiência com você, e a mamãe te ama muito. Lindo. E você, pra Greta e Pietra. Gente, a Pi, minha primogênita, né, minha primeira filha, que me ensinou ali o comecinho de como ser mãe. Eu nunca fui uma mãe nata, sabe? Aquele desejo de ser mãe. Mas quando eu peguei você no colo, eu falei, gente, essa coisa melhor do mundo que podia me acontecer. Então, assim, obrigada, Pietra, por você ter me ensinado a ser mãe. E Greta, minha segunda filha, a coisa mais linda desse mundo também. Vocês são bênçãos na minha vida. Eu amo demais estar com vocês. Os meus melhores momentos são ao lado da Greta e da Pietra. Eu me sinto uma pessoa melhor, eu me sinto poderosa, eu me sinto capaz quando eu estou com vocês duas, porque vocês movem a minha vida. Eu não sei se isso é certo ou errado dizer, né? Porque somos seres individuais, mas com toda a certeza do mundo, o meu dia é sempre preenchido pela presença de vocês. Tudo que eu faço pensando em vocês. Então, assim, eu desejo que vocês sejam muito felizes, que vocês façam as escolhas certas para a vida de vocês, porque vocês me fazem muito feliz todos os dias. Amo vocês, Pigre! Vocês são meus amores. Ai, gente, tem que terminar o episódio agora. Doutora, Ai, obrigada, gente. viu? Muito Obrigada, feliz que você está aqui com a muito, gente. obrigada. Parabéns, feliz Dia das Mães. Parabéns Para mães. nós, obrigada para vocês. Mães, né? Que conversa necessária, que conversa boa, né? Me esclareceu tantas dúvidas, né? Eu espero que tenha ajudado você também desse lado, você que é mãe, você que não é mãe, compartilha com as mamães que você conhece, que precisam ouvir, né, essas coisas. Quem sabe essa conversa vai ser a virada de chave para vocês também. Tudo que a doutora Pri trouxe aqui, eu tenho certeza que a gente vai usar no nosso dia a dia, e vocês aí também. Sim. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar e também colocar os seus comentários aqui. Feliz Dia das Mães, gente. Feliz dia para vocês.
Um beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau.